o sistema antidoping acabou com o UFC. Mas calma aí, que nesse vídeo aqui eu não vou falar que é para liberar geral, todo mundo usar o suco deliberadamente, não. Não é essa a minha opinião. Na verdade, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que funcionava o sistema antidoping lá no MMA do Velho Testamento, lá antigamente. Vou falar como que funciona hoje e suas implicações e suas consequências no MMA hoje e como eu acho que deveria de ser, na minha humilde opinião. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para você deixar aqui o seu like, já se inscrever no canal se você não é inscrito. Estamos com 981 inscritos, quase 1.000 inscritos. Pô, tá custando a chegar em 1.000 inscritos, hein? Cheguei em 900 e pouco já há mó tempão, não bate 1.000 por nada. Então se inscreve aí, já manda esse canal aqui pro teu amigo que gosta de MMA. Deixa seu like mais uma vez e bora pro vídeo. Bom, antes de mais nada, eu tenho uma ilustração aqui para fazer. Olha só aqui para minha tela. Assim era como um peso pesado parecia antigamente. E assim é como um peso pesado se parece hoje. Assim, rapaziada, não me leva a mal, tá? Eu não tô falando aqui só da estética. Por mais que a estética tenha a sua importância assim, pô, a gente não tá assistindo o Mr. Olympia, a gente tá assistindo MMA. Mas, cara, é inegável que o peso pesado dessa época, cara, esse overinho aqui, essa imagem, representa o que essa categoria já foi um dia, que foi uma categoria muito irada. Agora, essa categoria aqui, quer dizer, essa imagem aqui, representa muito bem o peso pesado que é hoje. Porque o peso pesado foi a categoria que mais se ferrou por conta do sistema antidoping. E aí, para contextualizar, eu vou falar como é que funcionava antigamente. Lá no MMA do Velho Testamento, e aí eu não tô nem falando do UFC 1, quando começou a parada. Não, você pode colocar em época do Pride e tudo mais. Cara, não tinha sistema antidoping nenhum. O suco era liberado, todo mundo usava e abusava. Os caras sinistros, com trapézio lá na orelha. Peso pesado. Vamos falar de peso pesado, tá? Mano, os caras tinham explosão pra caramba, os caras não cansavam. Pra você ter noção, o primeiro round do Pride durava 10 minutos. Era um round de 10 minutos e o segundo round de 5 minutos. Sendo que hoje, o peso pesado do UFC hoje, os caras não aguentam lutar nem 5 minutos. Se a luta já vai pro segundo round e já vira uma merda. Porque peso pesado é assim, né? Se não acabar no primeiro round, vira aquela sessão de tortura. Mas enfim. Cara, todo mundo usava e abusava. Só que aí, conforme o esporte foi crescendo, né? Foi virando moda aqui no Ocidente, o Dana White e os irmãos Fertitta compraram o UFC, eles queriam profissionalizar a parada. Eles queriam que o MMA, o UFC, né? Virasse um produto de massa. Deixasse de ser um produto de nicho, que só os cracudos de arte marcial que assistir, e virasse um produto de massa. Para isso, eles tinham que profissionalizar a parada e passar credibilidade para as pessoas. Então eles pensaram o seguinte, cara, aqui a galera usa e abusa de certas substâncias, né, que em esporte costumam ser proibidas. Será que se a gente não proibir essa substância no nosso esporte também, não vai ficar uma parada mais justa, mais limpa, né, mais correta, certinha? Cara, eles foram por esse caminho aí. E aí começaram a implementar os testes de antidoping no UFC. E aí eu já deixei até essa imagem separada aqui, ó, do Andrei Arlovski. Peso pesado, UFC, época que peso pesado ainda tinha algum shape. E assim, obviamente o Andrei Arlovski, como qualquer outro peso pesado nessa época aí, tava no suco, mesmo com o sistema antidoping. Porque como que funcionava esse sistema antidoping do UFC? Era basicamente um teste de QI, era um teste de inteligência. Por quê? Porque era um exame que você fazia com data e hora marcada, pré e pós-competição. Acabou. Então, assim, você no teu camp, no teu treinamento, não tinha teste surpresa, não tinha nada disso. Então, o que a galera fazia? Qual era o padrão ouro dessa época aí? Tinha exame de doping, beleza, mas os caras usavam e abusavam das paradas e só calculava ali a meia-vida da droga e tal, para o cara estar limpo na hora do teste. E era assim que todo mundo fazia, cara. E assim, todo mundo era basicamente uma vista grossa, né? Tinha o exame de doping, mas na real, ninguém caía. E aí, só que o Dana White não estava ainda satisfeito com isso. E eles foram, aos poucos, apertando o cerco. Ó, vale dizer que o Dana White ele não estava apertando o cerco no antidoping porque ele queria ver todo mundo limpo. Não, é porque ele queria profissionalizar a parada. Então, junto com a rigorosidade do sistema antidoping, veio também o lance dos uniformes, o acordo com a Reebok e várias outras paradas. O lance de regras também, enfim, um monte de coisa. Agora, quanto ao sistema antidoping, aos poucos eles foram mudando algumas regras, como, por exemplo, eles removeram a cláusula de reidratação, porque o pessoal cortava peso e se reidratava usando soro intravenoso. Isso acabou. Outra coisa também foi o lance das pesagens. As pesagens passaram a ser só cerimonial, aquela gravada só cerimonial, ou seja, não é uma pesagem verdadeira. A pesagem verdadeira eles fazem antes, lá no lobby do hotel e tudo mais. Também foi uma coisa que eles implementaram. Então as coisas foram avançando, se profissionalizando, até que em 2015 a pior era chegou, a era USADA. A USADA foi uma agência antidopagem, aqui ó, US Anti-Doping Agency.
Era a maior, na verdade ela é até hoje, a maior agência antidoping dos Estados Unidos. E eles fizeram uma parceria do UFC, na qual eles iam apertar o cerco completamente. Então, passaram a ser feitos testes surpresa. O lutador, ele basicamente não tinha liberdade nenhuma, ele tinha um aplicativo que ele tinha que avisar onde ele estaria todo o tempo. Então, por exemplo, o cara treina na academia nos Estados Unidos, em Los Angeles. Se o cara fosse fazer uma viagem, ele tinha que avisar: dia tal, estarei viajando para o lugar tal, para ele poder estar apto a receber os testes surpresa. E assim, se a usada fosse na tua academia e você não estivesse lá, você era notificado. Você recebia uma notificação, tipo uma multa. E se você fosse notificado 3 vezes, eles te davam um gancho, como se você tivesse falhado num sistema antidoping. Fora isso, várias substâncias que não são necessariamente drogas de aumento de performance foram proibidas. Vários remédios, tinha galera que rodou por uso de remédio, para remédio de dor de cabeça, nego rodou. Foi uma bagunça total. E uma porrada de lutador, obviamente, teve suas performances pioradas. Então você pega aí Renan Barão, você pega aí Johnny Hendricks, cara, tem vários lutadores que têm a sua versão pré e pós-usada. Inclusive, teve uma porrada de brasileiro que começou a perder. Cara, até o José Aldo foi vítima disso aí, tá? Que foi em 2015, né? Foi na época lá do José Aldo e McGregor. Tem uma galera que falou que o José Aldo era dopado, que nunca mais ia ser o mesmo. Enfim, uma porrada de gente, inclusive vários brasileiros, foram acusados de serem dopados. Mesmo que eles não tinham caído em nenhum exame antidoping, mas você via clara diferença de performance no shape dos caras. Uma galera, assim, começou a definhar, literalmente. Bom, se o objetivo do Dana White era de fato profissionalizar o UFC para levar o evento para outro patamar, ele conseguiu. Porque depois disso ele só melhorou os acordos, fez acordo com a Reebok, depois com a Venom, depois ele conseguiu vender o UFC por 4,4 bilhões de dólares na época, para o grupo que é dono do UFC hoje. E hoje a gente tem aí o maior acordo do UFC, né? Acabaram de firmar um acordo com a Paramount, o UFC cresceu mais do que nunca. Enfim, então ele conseguiu o objetivo dele de tirar o UFC daquele buraco que era, né, o evento. Quando ele comprou o evento estava para falir. O evento era um esporte de nicho, só a galera muito nichava que acompanhava. E hoje em dia, cara, é um esporte de massa. Hoje em dia todo mundo sabe o que é o UFC. Por mais que não acompanhe, assim, que não seja um fã hardcore igual a gente, né, que é cracudo de MMA, todo mundo já viu alguma luta ou outra do UFC, todo mundo já ouviu falar em Conor McGregor, Anderson Silva e etc e tal. E isso se deve aos esforços do Dana White, que foram, entre várias outras coisas, vários detalhes, o sistema antidoping. Beleza? Beleza. Porém, entretanto, todavia... Cara, aqui eu deixei essa imagem do Vitor Belfort, que é um exemplo clássico do que o sistema antidoping fez na carreira de algumas pessoas. Esse daqui era um monstro, né, o famoso TRT Vitor. Uma das grandes consequências do sistema antidopagem mais rigoroso no UFC foi o quê? Foi simplesmente a queda, a total destruição da categoria peso pesado do UFC. Porque, galera, não é novidade pra ninguém, não é surpresa pra ninguém, que os maiores usuários, pelo menos os mais claros à vista, né, você percebe, os usuários de esteroides anabolizantes no MMA eram os pesos pesados. Os caras grandes pra caraca, pô, tu precisa ter gás pra oxigenar aquilo tudo. Então, tanto de droga para aumento de performance no gás, como droga para aumento de performance muscular mesmo, porque você tem que ser forte para ser um peso pesado, os maiores usuários eram os pesos pesados. Como a galera não estava mais podendo usar nada, cara, a gente foi obrigado a ter que assistir uma invasão desses gordolas aí, desses caras com shape de cadela prenha, lutando. E o problema não é só o shape, não é só a estética, não é isso. O problema é a performance. A galera começou a morrer no gás pra caraca, a galera começou a ficar fraca pra caramba. Então, assim, até os nocautes, cara, parece que os nocautes pioraram de lá pra cá. Ao passo de que aqueles pesos pesados atléticos, explosivos, né, que tinham gás, que rendiam a luta, cara, eles basicamente não existiram. Agora é quem? Tom Aspinall, Cyril Gane, Francis Ngannou. É 1, 2, 3, 4, 5 caras no máximo. Na própria categoria peso pesado, se você for olhar o top 15 hoje, cara, não é um top 15 de verdade, é um top 5, porque do sexto, sétimo pra baixo é só lixo. E na minha humilde opinião, existiriam inúmeras vantagens se rolasse uma flexibilização. Eu, de novo, não tô falando em liberar o suco. Mas se rolasse uma flexibilização do uso de certas substâncias, eu acho que todo mundo iria se beneficiar. Então vamos imaginar, acompanha aqui meu raciocínio, vamos imaginar que o UFC decidisse voltar para a época pré-usada. Basicamente, um teste de QI. Você vai ter o seu exame pré-competição, o seu exame pós-competição, com data e hora marcada, e, cara, você tem que estar limpo. Se você for pego fraudando o exame de doping, cara, você vai levar um gancho aí de 3 anos, que pode simplesmente resultar no fim da tua carreira. E tem que ser um gancho duro, tá? Nada de 6 meses, 1 ano, não. Põe logo 3 anos, que é pra ninguém vacilar. Porque como já vai estar rolando uma flexibilização, os caras não vão poder abusar da parada. E, de novo, se o cara cair, mano, vai ser, como eu falei, é teste de QI, o cara é burro.
né? Pro cara cair no exame antidoping pré e pós-competição com data e hora marcada, pro cara cair nisso, o cara tem que ser um idiota. Então põe uma punição bem longa mesmo, uns 3 anos de molho. E quais que seriam os benefícios se rolasse uma flexibilização dessa? Cara, primeiro de tudo, todos os nossos lutadores favoritos teriam uma vida útil bem maior. Então você pega aí, por exemplo, o Conor McGregor. Cara, o lutador, ele é um ativo para a empresa, certo? Quanto mais tempo o Conor McGregor ficasse performando em alto nível, cara, melhor ia ser pro próprio Conor McGregor, melhor ia ser para a empresa, o UFC, melhor ia ser pra gente que ia assistir um cara bom, que é o Conor McGregor, performando em alto nível por mais tempo. Todo mundo ia ganhar. Então, ao invés de, aos 36 anos, quase 37 anos que o Conor McGregor tem, pô, vindo de lesão, etc e tal, tendo que ficar um tempo fora porque ele estava fazendo uso das paradas, e tendo que performar bem abaixo do que ele poderia, se ele tivesse aditivado com uma paradinha ou outra, ele, cara, com certeza ele iria performar muito melhor. Assim, estendendo a vida útil dele. Então, ao invés dele ser obrigado a se aposentar pelo tempo com 36, 37 anos, de repente ele se aposentava com 39, 40 e conseguindo performar ainda. Então você imagina os benefícios que o UFC poderia extrair do Conor McGregor lutando por mais 2, 3 anos. Outra coisa, melhores performances no geral. Como eu falei, os pesos pesados seriam os principais beneficiados. Em vez dos caras morrerem no gás no primeiro round, eles iam conseguir lutar 2, 3, 5 rounds em meio evento. A gente ia ter também maiores frequências, porque, de novo, as drogas não são só para aumento de performance lá dentro do 8, mas o cara ia conseguir treinar melhor e conseguir se recuperar melhor de lesão, porque as lesões iam continuar acontecendo normalmente. Só que quando o cara se lesionasse, em vez dele ter que ficar de molho e pô, ter que usar fitoterápico que é liberado, porque ele só pode usar uma plantinha ou outra, o cara ia poder usar uma gama de remédio, o cara ia poder usar aquela deca, né, aquela agulhada que, né, para melhorar a articulação, o cara dá uma agulhada, pô, o ombro, né, o cotovelo já fica no óleo, ia poder se recuperar muito mais rápido, podendo ter uma frequência maior. Outra coisa também que é importante, a gente não pode fingir que não é, os caras iam parecer menos com isso daqui, né? Esse shape de cadela prenha, e iam parecer mais com o Prime Overeem. Cara, até o Overeem, é porque eu não vou arranjar aqui a foto dele, mas até o Overeem, depois da usada, o cara mingou, mano. O cara murchou, o cara parecia que tava usando crack, de tão magrelo que ele ficou. A cara dele chegou a ficar chupada assim, mano. Foi muito bizarro a diferença do Overeem. Mas assim, a gente não pode fingir que isso não é importante, porque ainda mais agora com o novo acordo da Paramount, cara, você imagina aquele cara leigo e tal, se ele tivesse colocando lá sintonizado no UFC, por acaso, o cara nem acompanha o UFC, ligou lá a Paramount Plus e tá rolando uma luta. E ele visse, pô, sei lá, esse maluco aqui contra aquele Peppa Pig de chocolate, o Chris Barnett, o gordão. Você acha que ele ia se interessar mais por quê? Chris Barnett versus esse gordão aqui, ou um cara que nem o Overeem contra um cara igual o Brock Lesnar, dois brutamontes, montanha de músculo se batendo, parecendo duas carretas em colisão. É lógico que a segunda opção ia atrair muito mais os olhos, o cara ia parar para prestar atenção. Consequentemente, ele ia se interessar mais pelo esporte, de repente ele ia passar a gostar do que ele viu, de nocaute brutal, os caras não morrendo no gás, né, uma luta interessante, e aí já ia passar a acompanhar o UFC. E por último, mas não menos importante, também tem um fator que é absolutamente ninguém liga para doping. Galera, a gente que é aqui, né, mais cracudo de MMA, vai ter um ou outro purista aí que fala, não, porque eu nem considero o John Jones o maior lutador de todos os tempos, porque ele já caiu no exame antidoping. Eu considero o Georges St-Pierre, porque ele nunca caiu no exame antidoping. Galera, é um ou outro gato pingado que pensa dessa forma. O povão não tá nem aí para antidoping. O John Jones já caiu no doping, o Anderson Silva caiu no doping. Tu vê alguém criticando o Anderson Silva? O Anderson Silva aí, meu irmão, é Deus no céu e Anderson Silva na terra. Tu for perguntar para qualquer brasileiro aí, o melhor lutador de todos os tempos é o Anderson. Independente se ele caiu no exame antidoping ou não, ninguém liga para isso. O povão não liga para isso. Então, se você levar em consideração que o UFC hoje não tem mais os mesmos problemas de crescimento e mesmos problemas de credibilidade igual tinha no passado, né? Porque na época que o Dana White e os irmãos Fertitta compraram o UFC, mano, tinha político lá dos Estados Unidos falando que era rinha de ser humano, que aquilo lá não devia existir, que devia ser proibido. Em Nova York era proibido, né? E o lance do doping estava envolvido nisso, fazia parte, era um argumento contra, na verdade. E hoje, na minha humilde opinião, o que uma época já atravancou o progresso do UFC, que era o uso do doping, pode passar a ser algo que vai impulsionar o UFC para o próximo nível. Porque, de novo, com esse novo acordo da Paramount, um monte de gente que nunca parou para olhar para o esporte vai passar a olhar. E se eles derem de cara com esse tipo de cara aqui, tendo essas performances horríveis, essas lutas horrorosas, cara, vai gerar o efeito reverso. Os caras vão ter ojeriza, vai falar, pô, essa merda aí que a galera acompanha, isso que é MMA, o cara não vai querer saber. Ao passo de que se eles verem
uma luta maneira, com os caras envenenados, assim, tá tudo bem, não vou ficar falando dessa forma, né? Mas se eles verem uma luta que os caras estão aditivados, não morrendo no gás e performando, cara, a chance do cara querer passar a acompanhar o esporte vai ser bem maior. Então, em resumo da ópera, na minha opinião, se hoje rolasse uma flexibilização no exame antidoping, no sistema de antidoping do UFC, não teria ponto negativo nenhum. O UFC só teria a ganhar com isso. Tanto o UFC, quanto os atletas, quanto o povão. O esporte em geral, a gente pode dizer. Hoje o esporte MMA só teria a ganhar com a flexibilização do sistema antidoping. Não teria nada a perder. De novo, ia aparecer um ou outro gato pingado que falasse: ah, mas agora a galera tá usando, que antigamente não era assim, todo mundo tem que ser o Jorge St-Pierre da vida. Galera, nem na época lá da usada, porque hoje em dia não é mais a usada, né? Trocou a agência. Mas nem da época lá do ápice da usada, nem, sei lá, Jorge St-Pierre. Cara, todo mundo usava a parada. Como diria o Nate Diaz, everybody is on steroids. Todo mundo usa a parada. Se o teu lutador favorito não caiu, é porque ele não foi testado o suficiente. Não dá pra você colocar a tua mão no fogo por ninguém. Nem Jorge St-Pierre, nem Mary Mouse, nem qualquer outro. Não dá pra... Ah, mas campeão olímpico. O campeão olímpico é testado toda hora. Cara, não bota tua mão no fogo por absolutamente ninguém. Mas ainda assim, se você pensa dessa forma, cara, é só você que pensa assim. Porque o povão mesmo, ninguém liga pra isso. Mas, é claro, essa foi só a minha opinião, agora eu quero ouvir a sua. Eu quero saber se eu tô maluco aqui, querendo liberar suco pra todo mundo. Cara, de novo, não é liberar a parada pra todo mundo. Vai ter o examezinho pré e vai ter o examezinho pós. Mas, uma flexibilização sim, eu acho que seria muito positivo. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa a tua opinião. Ou então você tem alguma outra ideia? Cara, põe tua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer aqui um debate interessante. Com certeza, cara, vai ter muita opinião distante. Vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai apoiar, vai ter gente que vai vir com uma nova ideia. Então, deixa aqui no teu comentário. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima.